Olá a todos que estão a entrar na live. Vamos só esperar aqui mais um bocadinho para entrarem mais pessoas, para depois começarmos. Olá a todos, o meu nome é Marta. Hoje vou falar-vos um pouco sobre o voluntariado, juntamente com uma convidada muito especial, que é a Beatriz. Para quem não sabe, nós organizamos programas de voluntariado em várias partes do mundo. E hoje vamos falar um pouco da experiência da Beatriz. A Beatriz vai fazer voluntariado durante 4 semanas na Tanzânia. Vou convidar aqui a Beatriz para ela entrar, para podermos conversar com ela. Olá, Beatriz, tudo bem? Tudo bem? Alô, Marta. Boa. Então, olha, vamos começar. Se quiseres te apresentar muito brevemente e podes começar por explicar um bocadinho da tua experiência e porque é que escolheste fazer voluntariado na Tanzânia. Ok, então eu sou a Beatriz, tenho 24 anos. Quando decidi fazer este voluntariado tinha 22, ou seja, fiz no verão de 2022. Eu sempre fiz voluntariado e sempre tive muita curiosidade em fazer voluntariado em África. Quando comecei a pesquisar, encontrei a vossa empresa, vi que faziam em alguns países de África, como o Quênia e a Tanzânia. Acabei por fazer uma pesquisa, também queria fazer alguns safaris, tinha muita curiosidade sobre os safaris e vi que na Tanzânia se calhar era a minha melhor opção, porque o Quênia já acaba por ser muito falado e muito turístico também em certas situações. Então a Tanzânia pareceu uma melhor opção na altura. Ok, boa. Então, e disseste que pesquisaste um pouco sobre a vida Edu, o que é que te fez dar esse passo e fazer o programa connosco? Na altura foi das poucas empresas mesmo que eu vi, não sei atualmente como é que está, mas sei que foi das poucas que eu tinha acesso com o tipo de voluntariado que eu queria. Também tinha a opção de fazer uma semana cultural, então fez toda a diferença para mim na minha escolha, porque eu queria ter um bocadinho da diferença entre o fazer voluntariado e a parte turista, apesar de não ser turista, porque não há hotéis, nem resorts, nem nada do género. Mas gostei muito dessa opção. E basicamente foi isso. Acabei por ver também logo muitas informações quando fiz o download da brochura com todas as informações sobre o que iria acontecer lá. Preços também logo, que ajuda imenso sem termos de estar à espera, saber os preços e tudo e mais alguma coisa. Ter logo a informação toda, não é? Consegui fazer logo algumas reuniões com várias pessoas para ter mais feedbacks, porque para ir para a Tanzânia também é longe. Exato, é uma das minhas razões para falar aqui hoje, é também poder dar a outras pessoas o meu feedback para que se sintam mais confiantes, porque eu na altura ia zero confiante. Para tranquilizar um bocadinho, não é? Exato, assim acho que é mais fácil e acho que o primeiro passo é muito mais fácil. Ok, então pronto, já sabemos que foste para a Tanzânia e porque é que quiseste ir para lá. Agora fala-nos um bocadinho do projeto em que participaste. Eu na altura, relativamente ao projeto, tinha várias dúvidas, porque vocês ofereciam também a parte do empoderamento feminino nas tribos. Mas depois acabei por seguir a parte do ensino a crianças e hoje em dia não me arrependo, porque realmente a experiência na escola foi espetacular. Os professores, ainda hoje eu mantenho contacto, principalmente com uma das professoras, e realmente o empoderamento feminino é forte. O ir para as tribos com as mulheres das tribos. Eu acabei por ir também, ou seja, não foi totalmente as 4 semanas a fazer esse projeto, mas acabei por ter essa experiência. Tive umas noites sem dormir, mas acho que vale muito a pena. Sim, claro, também é um choque cultural, É. não é? Nós não estamos habituados à cultura deles, é muito diferente de nós. Temos Sim, de ir com muito aberta porque há muitas coisas que vão ser diferentes, sim, é normal. desde o momento em que entramos dentro do avião, todos os segundos são descobertas e são choques culturais. Principalmente porque eu fiz escalas em Londres e depois fiz na Etiópia. Então, logo na Etiópia começou o choque cultural e a partir daí foi só até voltar a Portugal. Mas sim, acabei por fazer. A primeira semana fiz semana cultural e não me arrependo de nada. Na altura eu fiz lá o voluntariado, tinha mais 5 voluntários espanhóis, ou seja, fizeram por empresas espanholas. Eles não tinham essa opção e acabaram por pagar extra naquela semana porque ficaram super curiosos com as coisas que eu andava a fazer e acabámos por ir todos juntos.
por isso acho mesmo que é uma experiência que vale a pena essa semana, porque eu acabei por ir a alguns museus, fomos à cidade principal, que era quase a 2 horas de carro, para ver a culinária e tudo mais, e as ruas, porque onde nós estávamos era numa vila muito pequena que não dava para ter muita noção da qualidade de vida que eles levam nas cidades. Por isso, essa semana, sem dúvida que foi, acabámos por ir também a museus de cobras, a ouvir um bocadinho de explicações mais turísticas. As restantes 3 semanas fiz o projeto de ensino a crianças, que era numa escola primária que também tinha infantário, a cerca de 4 quilómetros de onde nós estávamos a viver. Fazíamos esse percurso diariamente, de manhã, à hora do almoço e à tarde, ou seja, íamos, vinhamos 2 vezes. Foi interessante, mas a paisagem era espetacular, portanto era no meio de montanhas até chegar à escola, portanto acho que valia a pena. Não gostava o caminho, não é? Gostava de todos, era muito bom, foi muito giro. Pronto, depois ao nível da experiência toda, nós ficamos alojados numa instituição, ou seja, com uma família, acaba por ser uma família porque são filhos biológicos e não biológicos, que todos moram lá e todos dormem lá. Local, não é? Exato, é uma equipa local, que a coordenadora acaba por ser a ponte sempre connosco, ou seja, ainda antes de nós chegarmos, a coordenadora já nos está a preparar tudo e a perguntar e a tranquilizar. Claro. E é com eles que nós acabamos por viver e são eles que fazem a comida e tudo mais durante as 4 semanas que nós lá estamos. Então, e agora falaste do alojamento e da comida, o que é que achaste? Gostaste? Eu não sou uma pessoa esquisita de natureza, portanto também ajuda, mas a verdade é que é uma experiência cultural totalmente diferente, não é? Ou seja, nós participamos em todos os processos, nós vamos ao mercado com eles, fazemos toda a parte de descascar e estar a fazer o lume, porque aquilo também é tudo. Sim, não há nada. E essas coisas. Exato, não há nada como nós, aquilo é na terra, é feito quase dentro de quase um galinheiro, não é bem galinheiro, mas é toda uma experiência. E é muito giro, temos a preparação toda dos alimentos, sabemos o que é que eles também comem. Por exemplo, a parte de comerem carne é luxo, ou seja, a carne que eles comem é uma galinha, se calhar uma vez por mês, quando é o dia de matar a galinha é festa. Porque o resto acaba por ser muita fruta, muitos legumes, mas fomos sempre tratados da melhor forma possível. Eles estavam sempre muito preocupados connosco e com se nós gostávamos, se não gostávamos. Depois, já mais para o fim, já tínhamos umas preferências de certos tipos de comida que eles faziam lá. E então, até antes de eu vir embora no avião, fizeram-me uns crepes que eles faziam lá espetaculares. E então foram sempre muito atenciosos nesse sentido. A diferença foi espetacular. Boa. Então, e quando estavas lá na Tanzânia, no teu dia-a-dia, sentias-te sempre segura? Tinhas apoio? Essa era sem dúvida a minha maior preocupação desde decidir fazer voluntariado na Tanzânia. Acho que é óbvio, uma rapariga sozinha que vai para a Tanzânia, a primeira coisa que pensa é quão seguro vai ser. E sem dúvida que nunca me senti de qualquer forma, ou seja, nós andávamos, e muitas vezes só raparigas, mesmo, andávamos sempre com alguém da instituição, ou seja, para qualquer sítio que nós fôssemos, ou quando fôssemos à escola, ou nos fins de semana, quando fizermos os passeios, íamos sempre com alguém de lá, porque também é raro numa vila destas e sítios tão pequenos falarem inglês, então precisávamos sempre de alguém que falasse a língua deles. E nunca sentimos nada, mesmo eu com as outras voluntárias espanholas, nós nunca sentimos absolutamente nada. Acho que foi um dos maiores choques culturais, foi sentir-me mais segura lá, a andar à noite e andar em motas, andámos em motas de um lado para o outro, portanto, do que às vezes me sinto segura em Lisboa a andar à noite, portanto, acho que nesse sentido foi uma experiência muito positiva. Boa, ainda bem, é sempre um receio das pessoas, porque na verdade estão do outro lado do mundo, não é? Não estão sozinhas porque há sempre acompanhamento, mas não estão com ninguém conhecido e pronto, é bom transmitir que estás sempre segura e que tens sempre apoio de toda a gente. Isso é muito bom. Então, e pronto, como não estás sempre a trabalhar, não estavas sempre a ensinar, como é que foram os teus tempos livres? Aproveitaste para visitar? Sim, uma das nossas preocupações, e foi a parte boa de eu também ter chegado lá e ter outros voluntários, ou seja, consegui partilhar essa experiência também com vários voluntários espanhóis e franceses. Tínhamos todos timings diferentes, ou seja, quando eu cheguei eles já lá estavam, depois houve quem chegasse depois de mim, então andamos sempre, há sempre gente a entrar e a sair. Sim, mas nos fins de semana também é ótimo. Sim, completamente, e mantemos contacto até hoje, mesmo quer com os voluntários espanhóis, quer com os franceses. De vez em quando vamos sempre falando, ficou sempre uma relação muito boa, porque apesar de tudo, vivemos todas as mesmas coisas.
Claro. E tivemos todos, partilhávamos as nossas emoções ao final do dia, porque víamos coisas o dia inteiro que nos Claro. chocavam. Mas sim, ao fim de semana tentámos ser um bocadinho turistas, ou seja, nós durante a semana víamos toda a realidade deles, das crianças, da escola, da família, e ao fim de semana tentávamos ser um bocadinho turistas, ou seja, um dos fins de semana fizemos o safari, fizemos de um dia, porque mais que isso já era muito, muito caro, porque Sim, realmente eles vivem do turismo, então tudo o que Claro. seja possível eles aproveitarem dos turistas, eles aproveitam, porque sabem que para nós, turistas, não é assim tão caro quanto para eles. Então conseguimos ter realmente também com a ajuda da coordenadora lá, que ela já conhece certos e determinados sítios que não somos tão enganados, digamos assim. Sim. Então houve um fim de semana que fizemos o safari, outro fim de semana fizemos uma caminhada pelas montanhas para ir ver cascatas, que eles também nos aconselharam certos sítios. Depois outro fim de semana cometemos a loucura de sair à noite na cidade principal e também foi uma experiência muito engraçada. A minha mãe não achou tanta piada cá deste lado, mas aquilo correu bem e foi muito giro, ou seja, também conhecemos a parte noturna deles, como é que eles se divertem, o que é que eles bebem, cervejas, ou seja, dá para termos um bocadinho uma noção de tudo. Eu acho que a principal parte é irmos de mente aberta, ou seja, sabemos que há riscos, não podemos meter-nos em tudo e mais alguma coisa, porque pode correr mal, mas acho que é deixar-nos levar também para aproveitar ao máximo, porque também é uma experiência de uma vez na vida, como eu costumo dizer. Apesar de eu gostava muito de voltar, mas sei que a experiência já nunca vai ser igual, mesmo que eu volte lá um dia. Sim. Por isso acho que viver ao máximo todas as oportunidades de todos os dias. Por exemplo, houve um dia que saímos da escola e decidimos fazer um desvio do caminho até casa, com a tal rapariga que andava sempre connosco, e fomos subir a uma montanha, ver o pôr do sol, e foi dos melhores dias do mês. Portanto, acho que nesse sentido, fazer às vezes o que nos apetece naquele dia, descobrimos coisas diferentes. Sim, eu acho que quando alguém decide fazer um programa de voluntariado tem sempre de ir com umas expectativas bem geridas e de mente muito aberta, porque a verdade é que é uma realidade muito diferente da nossa e pronto, não dá para planear tudo ao pormenor porque não conhecemos como é o outro lado. E acho que é isso mesmo, ir sempre de mente aberta e disposta a fazer tudo, que é para conseguir viver tudo ao máximo, para aproveitar o destino e pronto, tudo o que ele tem para oferecer, não é? Aqui neste caso, o que eu costumo planear tudo. Eu planeio tudo ao segundo, eu planeio tudo com antecedência e neste caso é impossível. Qualquer expectativa que eu tivesse foi muito melhor do que qualquer expectativa com que eu ia. Eu também ia com muito medo, verdade seja dita. Eu ia super assustada com o que é que podia acontecer, o que é que eu ia encontrar, porque nós chegamos lá e nem rede de telefone temos. Ou seja, nós chegamos lá e eu tive que depois, 2 dias depois, ou um dia, ou no dia a seguir, qualquer coisa do género, tivemos que ir ao mercado mais próximo para comprar um cartão de lá, porque nós não há roaming, não há nada. Por isso, nós não sabemos muito bem se chegamos, como é que dizemos às pessoas que estão cá que estamos bem. Por isso há sempre muito receio. Não digo que é uma coisa que se faz e que a pessoa vai, não, vou só ali beber café. Não vamos todos nervosos. Mas a verdade é que quanto mais de mente aberta nós formos, acho que tudo corre melhor. Sim, boa. Então, e estavas a dizer que fizeste a Semana Cultural e depois ensinou às crianças. Da Semana Cultural, o que é que mais gostaste e do ensino a crianças, o que é que mais gostaste? Então, da Semana Cultural, houve um dia que me marcou, não sei se é gostar. O dia que mais me marcou foi a primeira vez que fui à tribo, porque a coordenadora onde nós ficávamos a dormir veio da tribo. A história dela é que veio da tribo mesmo porque uma voluntária há 30 anos atrás pegou nela e suportou os estudos e tudo mais, e ela decidiu retribuir ao fazer este tipo de trabalho agora. E então ela faz questão de nos levar a todos os voluntários à tribo de onde ela veio, e chegar lá é o maior choque que nós podemos ter, acho que em tudo. Acho que não conheço tudo, mas acho que é difícil buscar mais. Ao nível das crianças, ao nível da vida que eles levam, ao nível do quão pouco ensinados eles estão sobre a vida e sobre o que se passa no resto do mundo, principalmente. O facto deles acharem, por exemplo, que os homens lá têm várias mulheres. Uma aldeia é de cada homem, cada casa é de uma das mulheres. E eles acham que isto funciona assim no mundo todo. O facto deles acharem isto é assustador, porque é pensar no quão isolados eles estão do mundo e do quão eles acham que aquilo é a realidade. Então, nós depois chegarmos lá e depararmos com este tipo de mentalidades, ver as crianças
que normalmente vemos na televisão, e eu mesmo antes de ir pesquisei imenso e vi muita coisa, não há nada que prepare, por isso acho que não foi o dia que mais gostei, mas foi o dia que mais me marcou no dia da Semana Cultural, foi esse. Ensinaram-nos danças, levaram-nos para dentro das casas, que não são bem casas porque são feitas com esterco de vaca, mas foi o dia que mais me marcou da Semana Cultural. Ao nível do dia das 3 semanas que ensinei na escola, não sei, talvez o último dia. É engraçado sem ser graça porque chorei o dia inteiro, mas, é o dia mas das despedidas, não é? foi chato porque levámos o dia a chorar, porque acaba por não sabemos se nos vamos voltar alguma vez a ver. E durante um mês foram a minha família, eu fui família deles. Tivemos ali o dia inteiro e principalmente as crianças, há muitas que moram mesmo nas próprias escolas e só vão às tribos, porque são todos das tribos, e só as pessoas que andam na escola, as crianças, é porque tem alguém que os patrocina. Ou seja, ou pessoas mais ricas de outras terras, ou principalmente voluntários que já lá estiveram que pagam a alimentação e a escola das crianças. Por isso, eles apegam-se muito a nós e acabamos por criar uma ligação, como é óbvio. Hoje em dia eu ainda falo várias vezes com pessoas de lá que me mandam vídeos das crianças. Consigo fazer às vezes videochamada, só que a internet lá é muito cara, então também é muito difícil. Mas sem dúvida que o último dia foi muito marcante nesse sentido, de pensar, foi uma retrospectiva de tudo o que eu fiz lá e sentir que fiz muito, mas também sentir que não fiz nada. Portanto, é um misto de sentimentos quando vimos É um agora. bocadinho difícil quando terminamos, se calhar há pessoas que ficam com o sentimento que se calhar não fiz o suficiente, mas eu acho que, pronto, para as pessoas que lá estão, é mesmo muito importante para eles irem lá aos voluntários e ajudá-los e ensiná-los e tudo mais, porque a verdade é que, pronto, eles não têm tanto como nós, não é? E para eles as pequenas coisas significam o que para nós pode não ter muita importância, para eles é assim uma coisa de outro mundo. Sim, sem dúvida. Nós, por exemplo, eu costumo dizer que só a nossa presença lá já é um contributo. Ou seja, eu no avião levei 2 malas, uma delas foi só com coisas para deixar lá de essenciais básicos e para crianças. Só que eu penso que aquilo foi uma gota no oceano, aquilo não serviu de nada. Eles acharam muita piada e gostaram, mas não é aquilo de todo que vai perdurar mais tempo. Ou seja, se calhar vai perdurar mais enquanto nós fazíamos a comida ao jantar, as conversas que nós tínhamos com as mulheres da casa, por exemplo, ao nível da saúde, da higiene feminina, saúde feminina, que não há informação nenhuma, com base em tudo o que eu já disse agora. Obviamente isso é uma coisa que não é falada lá. Se calhar essas conversas que nós tivemos com raparigas da nossa idade que não têm noção nenhuma do que é a vida feminina, se calhar vão durar mais e vão ter mais impacto do que qualquer livro ou estojos de coisas que eu levei para as crianças. E acho que é mais nesse sentido. A nossa presença lá, o máximo tempo possível, é o que faz a maior diferença. Claro. Então, e pronto, tu estiveste lá 4 semanas, eu sei que é difícil escolheres o melhor momento da tua viagem, assim, no global, mas o que é que tu achas que te marcou mais de tudo? Qual é que foi? Imagina, foi conhecer as crianças, foi. O que é que achas que assim nunca vais esquecer, que vai estar mesmo sempre presente na tua memória? É assim, para mim foi a genuidade das pessoas, ou seja, a capacidade daquelas pessoas todas com quem nós nos cruzamos de serem incríveis e de estarem com o maior sorriso e a maior disponibilidade para nós. Às vezes nem inglês sabiam e nem faziam ideia do que é que nós estávamos a dizer. Nós também não fazíamos ideia do que é que eles estavam a dizer, mas sabíamos que aquela pessoa estava a ser genuína, a felicidade de nos verem ali, de nos quererem bem, de nos convidarem para festas que nós acabámos por ir, de aniversários e coisas que não tinham absolutamente nada, ou seja, eles não têm para dar, não têm comida para eles, quanto mais para dar. Mas o facto de nos verem ali e saberem que nós estamos ali também para os ajudar, ou seja, também não muito naquele sentido dos voluntários que vão para tirar fotos e olhem para mim, estou a dar coisinhas, não é bem assim. E eles sabem isso, eles sabem a diferença. Nós no final já tínhamos mais conversas mais profundas com as pessoas de lá. Sim. E eles têm noção que há muita gente que vai lá porque é bonito, é giro tirar fotos e dizer que estamos a fazer voluntariado em África. E eles têm essa noção de quando há pessoas que não vão só para isso e que fazem totalmente a diferença. Então a forma como nos tratam a nós, quando nós é que achamos que vamos tratar deles, é surpreendente. Ok.
vou só dizer aqui que se tiverem perguntas para fazer à Beatriz, podem deixar aí que nós respondemos. Aproveitem agora porque ela disse que está sempre a receber Sim. mensagens. Desde que saí de lá que eu recebo mensagens de pessoas a perguntar coisas, por isso também porque vocês publicaram um testemunho que eu escrevi e fotografias no vosso site, então eu Sim. acabo por receber muitas perguntas de pessoas que têm receios também de ir. E daí também ter aceito fazer esta live para contar um bocadinho melhor do que é que fiz, porque todos os meus amigos com quem eu já falei desde que voltei já ouviram isto de trás para a frente muitas vezes. Sim. Eu acho que fala toda a gente desta experiência porque vale a pena e eu desejo é que toda a gente vá porque acho que eles merecem toda a ajuda possível. E cada vez que alguém me diz que está a pensar ir, eu só digo que se têm esse bichinho de ir, vão, porque Sim, vale não muito a pena. vale a pena pensar muito, não é? Não, de todo. Se já está no pensamento, quer dizer que é para ir, não é? Sim, exatamente. Então, Ana, enquanto esperamos aqui que as pessoas façam algumas perguntas, achas que teres feito voluntariado trouxe-te benefícios profissionais e pessoais? É assim, ao nível pessoal, sem dúvida. Ou seja, eu, é aquele clichê que toda a gente diz que não se volta igual, mas não se volta mesmo. É impossível voltar. Com o que se vê lá em todos os segundos do dia, é impossível voltarmos da mesma forma, com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes. E não é mentira quando eu digo que todos os dias me lembro de alguma coisa. E já faz daqui a bocado 2 anos que eu fui. E em qualquer coisa do meu dia eu lembro-me de alguma coisa que vi lá, ou se calhar não vou fazer isto porque lembro-me do que é que acontece lá. Sim. Ou penso alguma coisa que estou a fazer e penso porque é que não podemos fazer todos e lá não conseguem ou não sabem que isto sequer existe. E então nisso, ao nível pessoal, completamente. Ao nível profissional, muito mais. Ou seja, eu neste momento estou a trabalhar, mas também já fiz várias entrevistas também para estágios e tudo mais, e acho que cada vez que eu falo nesta experiência, primeiro porque eu falo imenso, e depois porque quando acho que falo com o gosto do quão gostei de lá estar e do quão aprendi e da minha personalidade enquanto pessoa que lá estive um mês, e acho que isso é uma mais-valia. Qualquer pessoa a quem eu falo sobre esta minha experiência também consegue analisar características minhas que são apreciadas em certos tipos de emprego e que eles vão preferir, possivelmente, a outro tipo de personalidades. Acho que é mais nesse sentido. Mas também vai depender muito do tipo de trabalho, ou seja, não faço ideia. Claro, mas eu acho que é sempre surpreendente quando estamos numa entrevista e dizemos que fomos 4 semanas sozinhas para a África, não é? Exato, acho Fazer que voluntariado, acho que dá logo uma boa impressão e mostra logo algumas qualidades. sim, mostra imensas soft skills, imensa personalidade, acho que sim, sem dúvida. Olha, temos aqui uma menina que está a dizer que o primeiro receio dela são os aeroportos. O que é que tu achaste? Ok, em que sentido? Os aeroportos em que sentido? Ou seja, eu fiz escala em Londres e depois fiz na Etiópia. Eu acho que ela deve estar, não sei, se calhar ela, como ela disse que ia viajar sozinha, portanto, se calhar. De estar sozinha nos aeroportos, porque depois lá está sempre acompanhada. Então, primeiro fui eu que escolhi os voos, ou seja, podes também ver que tipo de voos é que te interessam mais, que tenham escalas mais pequenas, escalas maiores, os sítios onde queres fazer escalas. Por exemplo, quem veio de Espanha, os voluntários tinham só feito uma escala, fizeram 6 horas cada voo e depois fizeram tipo 3 horas de escala, portanto acho que não fez grande diferença. Eu acabei aqui em Portugal, acho que os voos que são só 2, só com uma escala, são bem mais caros, pelo menos na altura. Por isso eu fiz escala em Londres e depois é que apanhei o voo para a Etiópia. Eu pessoalmente no aeroporto da Etiópia foi um bocadinho mais chocante porque na Etiópia, eu não saí do aeroporto, mas percebi que há muitos mais homens e a perspectiva foi diferente das pessoas da Tanzânia, ou seja, na Etiópia eu achei ali um ambiente mais estranho, mas também foi porque eu cheguei lá de madrugada e tive lá quase 7 horas de escala, portanto pode ter sido por aí. Mas eu acabo por viajar muito, então a parte dos aeroportos não é uma coisa que me faça muita confusão. No entanto, acho que tens mais essa questão, acho que podes também nos aeroportos tens as zonas mais comerciais, tens os restaurantes, tens a zona mais ao pé dos seguranças, há sempre seguranças. Portanto, acho que também é pensar um bocadinho mais nesse sentido. E claro que em zonas destas é tentar levar os básicos, não é? Não vamos com joias, não vamos a tentar chamar a atenção, vamos fazer exatamente o contrário. Acho que é mais nesse sentido. Até porque também é importante, pronto, pensarmos que vamos fazer voluntariado para um sítio que as pessoas não têm muita coisa, não é? Exato, acho que Então, não faz uma sentido. premissa que devem
logo levar, não é? Sim, até vocês, quando eu tive a entrevista de preparação, até me aconselharam também relativamente a depois mosquitos e coisas do género, a levar roupas mais escuras, ou seja, tudo que seja. Aliás, é exatamente ao contrário. Não levar coisas escuras, levar coisas mais claras, t-shirts, calças de fato de treino. Também disseram muitas vezes para não levarmos saias, calções, coisas que evidenciem muito, também pela cultura, ou seja, neste caso, também precaver-nos um bocadinho, porque não estamos aqui a enganar ninguém, não vamos para lá, eles nunca viram quase mulheres brancas, e então também não convém ir para lá a pensar que vamos desfilar ou sair à noite ou alguma coisa do género, é levar fatos de treino, t-shirts largas, e acaba por ser assim. Não, por isso também acho que não tive muito esse receio, porque também tive logo esse aconselhamento cá. Ok, então olha, vamos terminar aqui com duas perguntas que eu acho que podem englobar um bocadinho tudo o que tivemos a conversar. E a primeira é: que conselho darias a alguém que quer fazer voluntariado e que ainda está ali com o pé atrás? Como eu estava a dizer há bocadinho, acho que é mais isso. Se já há esse bichinho, se já há essa curiosidade de fazer, eu acho que tem que ir. Porque se já há essa curiosidade, o meu conselho é mesmo ir de mente aberta, mas ir. Porque tudo o que vai lá acontecer é um extra. Não acredito que haja alguém que vá lá e que, principalmente pelas pessoas que nos vão acolher, por toda a gente com quem se cruzam, que não vão gostar, ou toda a gente tem personalidades diferentes, é verdade. Temos percepções diferentes, temos realidades diferentes, mas o ir, o estar lá, o fazer um bocadinho melhor, acho que qualquer pessoa se sente bem a fazer um bocadinho melhor pelos outros, por isso, se tem essa curiosidade, eu acho que sim. Ok. E diz-me qual é que foi a tua maior aprendizagem nesse tempo que lá tiveste. O que é que achas que quando voltaste para Portugal, o que é que. Pronto, que aprendizagem é que trouxeste que achas que teve um grande impacto na tua vida ou que continua a ter para o resto da tua vida? É assim, nós acabamos por aprender as coisas no momento e sabemos que com o passar do tempo o ser humano volta a pensar da mesma forma, ou seja, por muito que na altura eu estivesse lá e quando estava a pensar, quando eu voltar vou adorar uma máquina de lavar roupa, porque lá lavávamos a roupa dentro de um balde. Mas depois com o tempo vamos deixando esses pequenos luxos, mas realmente quando me lembro penso, tenho que dar um bocadinho mais de valor ao que estou a viver aqui e sem dúvida que acho que é isso, é dar o valor ao que tenho aqui. Ou seja, saber que as pessoas lá são tão felizes com o que não têm, porque eles sabem que não têm, porque principalmente as pessoas que lidam connosco, eles sabem que nós temos outras coisas e têm mais noção da realidade. Mas mesmo as outras pessoas da vila e da aldeia e tudo mais, e das tribos também, eles sabem que não têm. Eles sabem que não têm comida, eles sabem que não têm água, sabem que têm que fazer quilómetros para comprar água. Mas, no entanto, são felizes e fazem a festa e vivem a vida deles e andam lá todos de um lado para o outro. E os miúdos divertem-se e inventam coisas e sabem que não têm, mas está tudo bem com isso. E nós às vezes aqui andamos a discutir a toda a hora e estamos chateados do dia e o dia correu mal, mas no entanto tivemos um dia de luxo comparado com isso. E cada vez que eu digo isto eu acho parvo porque é o que nós ouvimos sempre e é o habitual que se diz e temos que dar valor às coisas e tudo mais, mas a verdade é que acho que é isso. Acho que mais que ouvir é experienciar e o experienciar faz toda a diferença. Sentimos totalmente a diferença quando vivemos isso de perto. Sim, eu acho que às vezes as pessoas podem achar que é clichê, porque como estavas a dizer, toda a gente diz o mesmo, mas eu acho que se toda a gente diz o mesmo, é mesmo porque é uma coisa que marca muito e que tem algum fundamento, não é? E às vezes é preciso sairmos da nossa zona de conforto, a experienciar outras culturas e outras realidades para, Não, sem dúvida. para olharmos um bocadinho mais para dentro e para tudo o que temos à nossa volta. Sim, não é? completamente. Para mim, o sair da zona de conforto é mesmo sair, porque a partir daí passou a ser zona de conforto. Se eu voltar, eu sei que estou espetacularmente bem lá. Sim. Aliás, já disse várias vezes que quero voltar e continuo a falar com a senhora de lá. E a partir de agora é sempre um passo à frente, ou seja, para mim aquilo já não é sair da zona de conforto, porque eu penso neles como foram a minha família durante um mês e trataram-me como espetacularmente bem,
desde o dormir, ou seja, eles quase que dormiam num galinheiro, como nós lhe chamávamos, para nós dormirmos nas camas e na casa de cimento, ou seja, pensar que as pessoas vivem naquelas condições a saber que nós estamos a viver noutras é de uma humildade que para mim eu não vou esquecer, porque eles sabem, e mesmo os miúdos são ensinados desde pequeninos que nós estamos ali para os ajudar, por isso têm que nos tratar bem e nós merecemos o melhor ali, mesmo que eles não tenham nada. Sim. E então acho que é daí. Ok, Beatriz. Então, olha, muito obrigada por teres estado aqui este tempo Obrigada. comigo a esclarecer. Vou só deixar aqui às pessoas que nos estão a ouvir que, se tiverem alguma dúvida, enviem-nos uma mensagem no Instagram que nós respondemos, ou para o nosso e-mail. Podem também ir ao nosso site, tem lá um monte de testemunhos de todos os sítios que possam imaginar, assim como a Beatriz. E pronto, é isso, Beatriz. Olha, muito obrigada. Gostei muito deste tempo. Eu também tenho no meu Instagram, se quem quiser mandar mensagens, sei que já mandam, portanto, eu tenho mandado mensagens a explicar mais ou menos. Entretanto, também houve uma rapariga que já foi depois de mim e mantivemos o contacto. Por isso, se alguém precisar de saber alguma coisa, eu estou completamente disponível, porque o meu maior interesse é que realmente as pessoas vão, porque quanto mais pessoas forem, mais ajudam a família onde eu estive, por isso, claro, melhor. Boa, Beatriz, ainda bem. Então, olha, muito obrigada. Obrigada. Vou terminar por aqui. Tenho um resto de uma boa noite. Igualmente. Obrigada. Um beijinho. Beijinho. Tchau, Marta. Tchau.